Ricardo, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de ter aceitado o convite. A palavra é sua. Muito obrigado por estar aqui para poder partilhar uma das coisas que é provavelmente uma das minhas maiores paixões, é a par de outra que tem a ver com o estudo do homem, de como um homem pode ser um melhor homem, de masculinidade no século XXI e outras coisas do género. O Enneagrama, a par uma coisa com a outra, são, digamos, as duas minhas grandes paixões, mas o Enneagrama é de facto aquela que me tem acompanhado, foi aquela que tem-me ajudado tem-me feito viajar, tanto uma como outra, por acaso, estas duas paixões me têm feito viajar pelo mundo. A última viagem que fiz para aprender, para estudar Enneagrama, ainda foi precisamente pelas frestas da chuva, antes, digamos, destes confinamentos gerais iniciarem. Foi no final de janeiro deste ano, 2020, que eu tive a oportunidade de ir estudar, aprofundar, no Cairo, no Egito, mais sobre Enneagrama, e provavelmente no Cairo e no Egito, onde é o berço precisamente do Enneagrama. Não há uma precisão acerca desta origem do Enneagrama, mas estima-se que tenha sensivelmente mais de 2500 anos. Ok? Muito Então, bem. essa digamos assim, um bom começo, perceber onde começou talvez o Enneagrama, se calhar vamos querer falar um pouco do que é isto do Enneagrama, não é? Uhum. E, Acho que a portanto, gente pode começar por aí. O que é o Enneagrama? Nem todo mundo conhece, antes ok. da gente fazer qualquer outro link, né? Ok, então basicamente o Enneagrama é composto por duas palavras. Essas duas palavras são Ennea e grama. Portanto, o Ennea em grego vem de 9 e grama vem de figura ou diagrama ou gráfico. E, portanto, esse gráfico, obviamente, com 9 pontos, podemos logo subentender que temos aqui um mapa que tem 9 pontos, ok? E esses 9 pontos correspondem a 9 perfis de personalidade, obviamente ainda de uma forma muito redutora, porque corresponde a muito mais do que isso, mas vamos por passos. Correspondem a 9 perfis de personalidade, a 9 maneiras de estar na vida, a 9 maneiras de olhar para a realidade, a 9 maneiras de comunicar, a 9 maneiras de tudo e mais alguma coisa, ok? E esses 9 pontos depois, obviamente que nós temos um pouco de todos eles, não é? Como eu costumo dizer, ser-se humano não é uma ciência de foguetões, não é uma ciência exata e precisa, somos complexos, e ainda bem, e o Enneagrama também incorpora e revela essa complexidade. Por isso é que é uma ferramenta que deve ser estudada com tempo, deve ser maturada, deve ser aplicada em nós próprios primeiro, e depois deve ser testada e podermos interagir com os outros e ver muitas facetas para além da nossa própria personalidade. Porque o primeiro passo passa pela própria identificação da minha personalidade e dos meus padrões comportamentais, as minhas características, as minhas armadilhas, os meus dons, os meus talentos, os meus pontos fracos. Então, é um mundo. E por aí vai, né? E por aí vai. Então, Por o aí vai. Enneagrama é tudo isto, e depois é uma movimento, nós somos um pouco, eu também ia falar um pouco disso, nós somos um pouco de todos esses pontos e de todos esses perfis de personalidade no Enneagrama, mas evidentemente ao longo da nossa construção enquanto seres humanos, desde que nascemos e na formação da nossa personalidade, para ser sucinto, até aos 7 anos, nós podemos estar sujeitos à influência dos nossos progenitores, a um trauma de infância na criança, naquilo que nós chamamos a criança interior também, não é? E que marca uma forma e uma estratégia de olhar para o mundo e de sobreviver eficazmente nesse mundo. Então é assim que se forma, digamos, a personalidade agregada ao Enneagrama. O Enneagrama, para mim,
Eu conheço algumas ferramentas de identificação de personalidade, não conheço todas, mas conheço algumas, como o Myers-Briggs Test Indicator, o MBTI, uma ferramenta fantástica também. Inclusive existem estudos que fundem as duas ferramentas ou tentam fazer essa análise. Temos ferramentas como o DISC, N situações, algumas delas mais vocacionadas para evidenciar perfis comportamentais e não tanto perfis de personalidade. E às vezes misturam-se estas duas coisas e as pessoas metem tudo no mesmo saco e as coisas não são exatamente a mesma coisa. Então, isso é uma coisa que eu ouço bastante, viu, Ricardo? Essa mistura, eu conheço bastante o MBTI, o DISC, as pessoas confundem bastante. Eu acho super pertinente você mostrar essa diferença para as pessoas. Sem dúvida, é algo que eu percebo que as pessoas confundem bastante. Eu sinto que, na minha perspectiva, na minha maneira de ver, e pode estar, vale o que vale, eu sinto que nós olhamos para uma ferramenta que é o DISC, que nos dá análise com base em 4 perfis. Eu nem vou chamar de personalidade nem comportamentais, eu acho que tem mais a ver com comportamentos do que propriamente com personalidade. Eu vou especificar o que é que isto quer dizer e como é que o Enneagrama aborda isto de uma forma brilhante, se devemos considerar brilhante, mas altamente eficaz e precisa. Quando nós estamos a identificar outras pessoas, nós não estamos a identificar outras pessoas. Aliás, isto também é uma outra coisa que é muito importante referir. Quem trabalha com o Enneagrama seriamente não identifica pessoas, ok? Ajuda pessoas a identificarem-se a si próprios. Porque nós somos meros facilitadores e nós não estamos ali para fazer um trabalho com a pessoa no sentido de a rotular, ainda para mais com um conhecimento limitado, inclusive é no tempo, ou seja, podemos conhecer aquela pessoa há muito pouco tempo e conhecemos-la primeiro por aquilo que nós observamos na pessoa e muitas vezes o que observamos na pessoa são comportamentos. E puxando o tema ao que tu trouxeste aqui, Fernanda, que tem a ver com a intracomunicação, okay, com a comunicação comigo próprio, aqui é que o Enneagrama entra em profundidade, porque a pessoa que está à procura de se identificar com a ajuda de um facilitador, o que ela vai procurar encontrar não são os comportamentos que são visíveis externamente, mas sim as motivações que são estas pulsões internas que me levam a ter determinados comportamentos. Então o Enneagrama não se baseia na identificação de comportamentos, pessoas que estão a ter o mesmo comportamento, okay, que podem ser do mesmo perfil de personalidade. Isso não existe. Porquê? Porque essas pessoas podem estar a ter o mesmo comportamento, 3 pessoas podem estar a fazer exatamente a mesma coisa, mas serem de 3 perfis de personalidade completamente diferentes. Tudo tem a ver com as motivações que existem dentro delas que as levam a produzir esses comportamentos para obter um resultado. A grande questão é que elas partem de motivações diferentes, encontraram uma estratégia que por acaso é igual para chegar a um resultado, mas não quer dizer que sejam do mesmo perfil de personalidade. Perfeito. Uma pergunta, Ricardo. A gente fala, tem 3 coisas que são essenciais na comunicação não violenta, que é a autoconexão, a autenticidade e a empatia. Eu enxergo, claro, o Enneagrama gera essa autoconexão, porque eu consigo me compreender melhor e perceber por que eu faço o que eu faço, enfim. E a autenticidade, sem dúvida. E com relação à empatia, você acha que, de alguma forma, o fato de eu conhecer, de eu ter a percepção do perfil da outra pessoa, me ajuda a ter empatia com a outra pessoa? A minha resposta, e pela minha própria experiência, é sem dúvida que sim, sem dúvida. Tu começaste por dizer conexão... É autoconexão, autenticidade e empatia. Autenticidade e empatia. Sim, vamos focar-nos aqui na empatia, e eu trazia aqui uma outra palavra, ou outras palavras, como por exemplo
compreensão, como, por exemplo, tolerância e como, por exemplo, compaixão. É verdade que quando nós trabalhamos em nós, através do Enneagrama, e trabalhamos no nosso perfil de personalidade, e identificamos-nos e damos-nos mais conta, tornamos-nos mais conscientes das nossas motivações e o que é que elas nos levam a fazer, ou seja, ficamos mais acordados para a nossa própria vida. Depois nós também vamos, por arrasto, no estudo do Enneagrama, vamos querer estudar as outras pessoas, como é que elas são, às vezes até no sentido de estamos a estudar os outros perfis de personalidade porque estamos à procura de validar se o nosso é exatamente aquele que encontramos, porque eu, por exemplo, não encontrei o meu perfil de personalidade à primeira, aliás, foi alguém que me fez a identificação do meu perfil de personalidade. Eu até aceitei aquela história porque havia partes de mim que tinham a ver com aquilo, mas depois, ao longo do tempo e do estudo que eu fui fazendo e das certificações e de todo o trabalho, eu fui-me dando de conta que não era aquele perfil de personalidade, depois indicaram-me que possivelmente poderia ser o outro. Aliás, eu passei se calhar 2 ou 3 anos, talvez, num perfil de personalidade onde eu não ligava muito ao Enneagrama, que não era o meu. Uau! Mas isso foi uma experiência fantástica, que eu hoje em dia às vezes até falo às pessoas, quando trabalho com algumas pessoas em coaching e com Enneagrama, porque faz parte de um caminho. Obviamente que eu depois não fiz um acompanhamento continuado, foi um amigo meu que estava a fazer uma certificação em Enneagrama, queria praticar, fez-me a entrevista, colocou-me essa situação em cima da mesa, a identificação provavelmente de um perfil de personalidade. Eu até achei que havia coisas que tinham muito a ver comigo, como todos os perfis de personalidade têm um bocadinho a ver connosco, e liguei-me àquele perfil, conectei-me, não é? E só depois é que eu fui percebendo que não era tanto aquilo, e fui-me desligando, e depois voltei a olhar para outros perfis de personalidade dos quais eu não tinha dado conta, ou seja, não tinha estado tão atento, e é aquilo que nós chamamos os pontos cegos, que são às vezes partes de nós que estão ali e que nós não queremos ver. E então eu acabei por me identificar com um outro perfil de personalidade, que é o que eu hoje vivo e espero bem que esteja certo. Eu ponho sempre em questão. E identifiquei-me pelas piores razões, ou seja, daquele perfil de personalidade. Então significa que eu identifiquei-me por aquilo que me custava mais a ver em mim próprio. Era, oh meu Deus, eu sou isto, não é? Então há esta autoconexão, obviamente, comigo próprio, e depois comecei, obviamente, estudando os outros perfis, e ao estudar os outros perfis eu começo a perceber as outras pessoas que estão à minha volta. Não é que eu ando que um radar a perceber que tipos de personalidade é que estão aqui fora, não é? Não faço isso. Mas às vezes é tão evidente o que as pessoas fazem e as motivações, aquilo que elas dizem, aquilo que vai aqui dentro, o que elas sentem, o que elas expressam, que fica muito claro o que é que elas podem ser. E quando nós temos essa noção, e às vezes até estamos perante algum conflito ou alguma discussão, nós acabamos por ser mais compassivos, mais tolerantes, mais compreensivos, porque percebemos que a pessoa está, digamos, está fechada no seu mundo e não está a conseguir sair para ver o mundo do outro e criar essa empatia, precisamente porque quando eu saio de mim, quando eu calço os sapatos do outro, não é? E tenho a visão do outro, eu consigo ter maior empatia para com a outra pessoa. Então sim, o Enneagrama é uma ferramenta incrível para gerar empatia, ok? E depois até poderei falar mais coisas, inclusive na minha relação com a minha mulher. Eu tive a experiência com o Padre Domingos, que é um português também. Grande amigo meu, relativamente, temos nos encontrado em algumas formações, inclusive algumas, uma ou outra dada por ele e outras como colegas de formação. Que legal. Estou inscrito precisamente numa formação que ele vai fazer agora no início da próxima semana, no início da semana de 14 de dezembro, que tem a ver com as virtudes no Enneagrama. Aliás, vão ser 2 grandes professores meus e os dois
este aqui é português brasileiro, porque já não sabemos o que é, já não sabemos o que o Padre Domingos Cunha, se é português ou brasileiro. É isso, mas ele já tem um pezinho aqui no Brasil, já. Ele claramente é quase todo daí. E depois temos o meu grande professor e querido amigo, ao qual eu fui também ter formação, não só já em Portugal, mas também no Egito, foi com o Urânio Paes, que é um brasileiro e que já foi presidente da Associação Internacional de Enneagrama para o mundo inteiro, e é uma pessoa completamente incrível e de referência. O Urânio Paes e os dois vão fazer uma formação. Sim, os dois são incríveis mesmo. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, você está falando de perceber o seu perfil. Eu consegui, eu tive a formação com o Padre Domingos, e eu percebi o meu perfil, assim, muito rápido, né? Eu falei, nossa, sou eu. E aí, uma das coisas que as pessoas sempre perguntam, porque, por exemplo, diz que você tem um inventário comportamental que você responde e tal, mas o Eneagrama não tem esse tipo de teste ou esse tipo de inventário. Como que as pessoas podem descobrir os seus perfis? O que você sugere? Qual que seria o caminho? Olha, hoje em dia já existem testes online, Já tem testes? alguns melhores, outros piores, não é? Mas existem. Inclusive existe, por exemplo, deste livro que é o The Wisdom of Enneagram, que é do Russ Hudson e do Don Rizzo, que já faleceu. Aliás, algumas pessoas ilustres na área do Enneagrama nos últimos 2 anos têm partido. E tem um teste com alguns parágrafos de um texto. São 2 grupos e cada grupo tem 3 parágrafos grandes que descrevem a pessoa, e depois a pessoa, com uma combinação de letras, tenta, obviamente que a pessoa tenta escolher, não é? Do grupo 1 tenta escolher um dos 3 parágrafos, e do grupo 2 tenta escolher outra vez também um dos 3 parágrafos. Obviamente que isso exige que a pessoa tenha um autoconhecimento sobre si próprio e uma honestidade radical sobre aquilo que de facto é boa ou que às vezes não é menos boa, para depois fazer o casamento disto. Estima-se, obviamente isto embora seja relativo, estima-se que a acuidade ou a precisão do teste possa chegar até no máximo aos 70%. Depois tem que ser observação, e é aqui que o Enneagrama entra muito com a ajuda de um profissional ou de uma pessoa que seja um facilitador, que ajuda a fazer perguntas de despiste e às vezes até de contraste entre determinados perfis de personalidade em que a pessoa está se identificando mais com um ou por exemplo, imagina que uma pessoa está entre 2 ou 3 perfis e nós fazemos o contraste entre os perfis, porque muitas vezes existem aspectos em comum entre aqueles perfis de personalidade e existe claramente coisas que os diferenciam. E as pessoas isto precisa de ser evidenciado, e é assim que as pessoas conseguem chegar lá. Mas hoje em dia existe claramente... É recente isso, porque quando eu fiz a formação não tinha, por isso que eu até peço desculpas, que eu achei que ainda não tinha. Penso, isto que estamos a falar, eu penso que nem é muito recente. Olha, este livro é de 1999, é uma bíblia dentro da área, obviamente, há várias, mas é uma forma de chegar lá, é uma das formas. Eu diria que é uma das formas mais elementares. O Urânio, por exemplo, dentro da academia que ele construiu com a americana, a Beatrice Chestnut, que também escreveu um livro que é um potentado dentro da área, que é este aqui, que são os 27 tipos dentro do Enneagrama. Não se vê muito como tem, acho que ele está sumindo no fundo. Inclusive, o pessoal está escrevendo aqui no chat se você pode escrever no chat o nome desses livros. Eu acho que nem todos conhecem mesmo esses livros que têm essa possibilidade de fazer o teste, né? Sim. A Anice também está escrevendo, a Ana escreveu pedindo isso, e a Anice escreveu, quando eu fiz meu perfil, fiquei em dúvida entre dois e não estava claro. Após trabalhar e observar meu comportamento, percebi que não era nenhum dos dois e sim um terceiro. Muito interessante, perfeito. É isso mesmo, Anice. Mas é interessante, até não sei se cabe, se dá tempo, mas se você pudesse falar um pouquinho dos 9 tipos, Ricardo, seria bem interessante aqui para o pessoal. Sim.
Para quem está a perguntar livros, isto está no Brasil, e já falámos aqui no Padre Domingos Cunha, o Padre Domingos Cunha tem uma coleção de livros, Ah, a coleção do Problema da Padre Domingos é Transformação, tem um sensacional. conjunto de 4 livros. Este livro é o volume número 1, este meio isolado. Tem aqui o básico do básico, e vocês podem encontrar isto no Brasil. Em Portugal, pode encontrar um livro como este que está aqui, que já não deve ter esta capa, e que se chama Enneagrama Essencial, e o autor é David Daniels, que é uma das pessoas que partiu precisamente no último ano e era uma pessoa de referência altamente conceituada dentro desta área, um psicólogo da universidade, agora na zona este, portanto, na zona de Nova Iorque, um conceituado psicólogo que trabalhou com Alan Palmer. O método deles de identificação da personalidade foi o método que eu aprendi primeiro de todos, que foi através de uma coisa chamada, através de um sistema que eles criaram, ele e Alan Palmer, chamada EPTP, que tem a ver com as iniciais de Enneagram Professional Training Program. O que é que isto quer dizer? O método de identificação era através da tradição narrativa, e a tradição narrativa era através de fazer perguntas à pessoa que estamos a entrevistar, digamos, e que queremos identificar, ajudar a identificar, e através dessas perguntas que tenham descritores relacionados com cada um dos 9 tipos, perceber como é que a pessoa responde e reage a elas. E depois fazer um peso sobre isso para chegarmos provavelmente a 2 ou 3 tipos e depois no final começarmos a fazer precisamente aqueles contrastes que eu falei inicialmente. Muito bom, muito bom. Ricardo, você acha que, não sei se cabe o tempo, que eu sei que é apertado, mas você acha que é possível explicar, pelo menos um passando dos 9 tipos? Olha, eu tenho aqui assim um resumo para ser que pode ser rápido de eu falar um pouco sobre ele. O tipo 1 no Enneagrama é aquele que nós consideramos o reformador ou o perfeccionista. Portanto, é um tipo idealista de princípios, regras, são altamente éticos, conscienciosos e tem um forte senso daquilo que é o certo e o errado. Ou seja, às vezes até há alguma dificuldade, provavelmente, entre aquela coisa que nós às vezes falamos entre o preto e o branco há o cinza, não é? Ou há as várias escalas de cinza. Para o tipo 1 não há. Ou é uma coisa ou é outra. E portanto é o certo ou o errado, não é? Normalmente são professores, tendem a ser professores ou pessoas que gostam de ensinar, sempre se esforçam para chegar a atingir melhor as coisas e sempre, digamos, também com o receio ou às vezes até mesmo o medo de errar. Por isso são bem organizados, são muito ordeiros, meticulosos, às vezes até processuais, as coisas têm princípio, meio e fim e gostam de seguir, digamos, essas estruturas e manter os padrões da excelência e da qualidade do seu trabalho de uma forma elevada. Por isso, obviamente, são críticos e são perfeccionistas, são detalhistas, não é? Então, este é, digamos, o perfil do tipo 1, que lida muitas vezes com alguma ansiedade, é um dos perfis dentro do Enneagrama que tem ansiedade, porque está sempre com esta expectativa do que está certo, se as coisas estão bem feitas ou não estão bem feitas, estou a ser suficientemente bom, perfeccionista, manter a minha excelência, a minha qualidade, porque perfeccionistas acabamos por ser todos nós, não é? Só que este tipo 1 é de um nível mais acima, ainda mais perfeccionista, ok? Então existe aqui alguma impaciência muitas vezes, mas também ao mesmo tempo são altamente sábios, no melhor aspecto deles, são sábios, perspicazes, realistas, não é? E com uma moralidade muito elevada, não é? Ok, este é o perfil do tipo 1, que é um perfil dos 3 centros de inteligência que existem no Enneagrama, é um perfil do corpo, ok? Do corpo, instintivo, não é? Instintivo. Depois, o tipo 2. Do tipo 2 é considerado no Enneagrama o ajudante, não é? É aquela pessoa que está sempre disponível. Cláudio Naranjo, que era uma das referências dentro do Enneagrama, a pessoa que criou de facto o mais moderno
Enneagrama das Personalidades, vem de Cláudio Naranjo, é uma escola em que eu estou ligado também, que é o SAT, no centro da Europa, Alemanha e França, que é o Seekers After Truth, é uma escola que ele fundou, e eu digo era porque ele faleceu, fez este agosto um ano. Eu estou nessa escola também, e o ajudante, como ele dizia, é talvez o perfil que nós temos mais ligado, se calhar, a muitas mulheres que têm um estereótipo e são formatadas para estarem disponíveis, para darem, para ajudarem. É um bocado o perfil da mãe, não é? Da mãe, a mãe dadora, nutridora, não é? E nutrição tem muito a ver com este tipo interpessoal e atencioso, pois ele é empático, há pouco falámos de empatia, e é provavelmente também um dos mais calorosos, amigáveis, generosos e abnegados em ajudar os outros. Só que eles são tão abnegados em ajudar os outros que às vezes eles se esquecem das suas próprias necessidades em proveito dos outros, embora não seja de todos os outros, mas seja daqueles eleitos que essa pessoa escolheu para ela ajudar, nomeadamente o círculo da família, ou dos amigos, ou dos colegas de trabalho. Então não é tipo vai ajudar todo mundo, vai ajudar aqueles que são os que elegeu. Então isto é o tipo 2 na generalidade. Já é de um centro de inteligência daqueles 3 centros de inteligência, este já não é do corpo, mas sim na área dos emocionais, ok? E o tipo 2, tal como o tipo 3 que vou falar agora, também é da área dos emocionais, só que o tipo 3 é um empreendedor, é um achiever, focado em metas, objetivos, sucesso, em projetar a sua imagem, em ao mesmo tempo mostrar ou querer mostrar como é que quer ser visto no mundo pelos outros, ou seja, e então isso para ele está muito ligado àquilo que ele faz, àquilo que ele tem, àquilo que ele conquista, até porque essa foi a mensagem que veio da infância, foi tu és reconhecido não por aquilo que tu és, mas por aquilo que tu fazes, conquistas ou ganhas, não é? Então muitas vezes este perfil tem muito a ver com tirar boas notas, não é? Logo desde criança. Então eles são muito autoconfiantes, são charmosos, normalmente têm uma imagem bonita, atraente. Os tipo 3 são muito assim, são competentes, enérgicos e são muito focados em manter o status, obviamente, que eles querem conquistar. Mas eles também são, obviamente, podem ser, de uma forma muito saudável, não tão presos na personalidade, podem ser muito autênticos e podem até mesmo ser, embora eu esteja no ponto dos emocionais, no centro de inteligência dos emocionais, eles podem até ser emocionais se estiverem saudáveis, se estiverem equilibrados, alinhados, porque quando não estão, eles retiram, quando não estão, quando eles estão em modo de conseguir vencer no mundo e na vida, eles tiram a emoção do caminho, reprimem ou suprimem a emoção, melhor dizendo, para que possam ser mais eficazes, porque as emoções atrapalham na persecução dos objetivos. Este é o tipo 3. O tipo 4 é o individualista, não é? É o tipo romântico, independente, autoconsciente, muito sensível e que acima de calmo, emocionalmente honestos, provavelmente o tipo dentro do Enneagrama que vai mais à profundidade das emoções e o tipo do Enneagrama que ao mesmo tempo está atento ao mundo, olhando para o mundo e percebendo na comparação entre mim e o mundo o que é que me falta que o mundo tem e eu não tenho, ok? Então, digamos que vive sempre com a sensação de que lhe falta algo para estar bem, para ser feliz, para se sentir bem, se calhar, consigo próprio, não é? Então, sente sempre que, de alguma forma, essa pessoa sente-se que é defeituosa no sentido que me falta algo que os outros têm e eu não tenho, ok? Obviamente que quando eles estão num aspecto mais alinhado e saudável, não é? Eles são altamente inspirados, são muito criativos, muitas vezes até numa criação artística, porque eles estão sempre à procura do que é único e especial, não é? Porque eles se querem sentir assim também.
E então nessa criação artística muitas vezes eles também procuram e obtêm e atingem essa originalidade, não é? O tipo 5, isto era também um tipo, obviamente, dos emocionais, e agora vamos entrar no centro de inteligência dos mentais. O tipo 5, que talvez seja às vezes aquele que eu, pelo menos, normalmente tenho menos a possibilidade de o encontrar aí no mundo, não é? Não sei se penso que às vezes até parece que há menos tipos 5 ou não sei se isto é uma verdade. É o investigador, não é? O investigador, o tipo cerebral, analítico, perspicaz, interessado, curioso, é aquele que sabe explicar todas as teorias mais complexas, não é? E consegue. São normalmente ótimos professores, e conseguem estar num mundo até muitas vezes até de alguma abstração ao nível teórico, e eles conseguirem dominar precisamente esse mundo e trazerem as explicações às vezes para um plano mais terreno para algumas pessoas, mas às vezes talvez possam correr o risco de não chegar às pessoas até por serem talvez demasiado intelectuais, não é? Mas são um tipo de uma profundidade ao nível do conhecimento incrível. Ou seja, se o 4 é a profundidade do emocional, o 5, que também está cá embaixo no símbolo do Enneagrama, é a profundidade do mental, desse intelecto, não é? Então eles estão também podem ser excêntricos, não é? Mas também podem ser ao mesmo tempo grandes visionários, não é? E muitas vezes à frente no seu tempo. Tipo 5. Tipo 6. O tipo 6 também, o mental é o tipo comprometido e focado em segurança. Também se dá o nome que se lhe dá é o legalista, não é? Aquele que age sobre o que é, digamos, não é legal, como se diz no Brasil, mas é o que é legal, o que é correto fazer. E ele é também, ao mesmo tempo, conhecido muitas vezes como sendo um cético leal. Um cético leal porquê? Porque há uma grande importância da lealdade para o tipo 6, portanto ele está sempre a tentar validar se as pessoas são pessoas em quem ele pode confiar ou não pode confiar. Esse é um dos aspectos. Mas ao mesmo tempo ele é um cético porque ele também é um questionador. Ele tem que validar se as coisas são de facto a verdade, se as coisas... Porque ele tem a tendência em construir cenários que nós podemos estar aqui de uma forma injusta a chamar cenários negativos, mas na realidade não são cenários negativos, são cenários de precaução para algo que possa correr mal e que o tipo 6 quer antever, quer prever o que é que vai acontecer antes de acontecer. Para quê? Para que ele possa ter não só o plano A, mas depois ter o plano B, o plano C, de como é que pode, digamos, responder se o plano inicial falhar. Por isso, eles são preocupados e são cautelosos e às vezes até podem ser indecisos quando não têm a certeza do caminho por onde ir, podem ser reativos e algumas variantes de tipo 6 podem ser inclusive rebeldes. Porquê? Porque eles se deparam com uma coisa como todos os mentais se deparam, tanto o tipo 5 que falei há pouco como o tipo 6 e o tipo 7 que vou falar depois, que é com o medo. E o tipo 6 com o medo, há vários tipos 6, eu depois falarei mais à frente se for oportuno, porque há variantes depois de cada tipo, mas isto é para... Nós só podemos falar agora de 9, mas existem muito mais, portanto é o que eu estou aqui a dar a indicação. E há uma variante de tipo 6 que perante o medo, há duas variantes de tipo 6 que perante o medo mais se retraem, ok? São fóbicas. E há um deles que é contrafóbico, ou seja, perante o medo ele ataca, vai para a linha da frente. Porquê? Porque ele sente que tem que se livrar do medo o mais rapidamente possível e não é encolhendo que ele se livra do medo, é atacando ou enfrentando. Então é muito aquele lema de que a melhor defesa é o ataque. E isto aqui é uma possibilidade. Então, mas quando eles estão saudáveis, eles podem ser altamente estáveis, autoconfiantes, autossuficientes e apoiam corajosamente os outros, o que é muito interessante. Tipo 7.
tipo 7 é o tipo ocupado e produtivo, que sou eu, por acaso. Sou um tipo 7. São versáteis, otimistas, espontâneos, brincalhões, espirituosos e práticos, e às vezes até podem ser exagerados nessa brincadeira. Não é aquela pessoa que está sempre pegando broma, não é? Sabem que existem, só para vocês terem uma curiosidade, e algumas pessoas que estão aqui nos a ouvir são do Brasil, existe um enneagrama associado aos países e à tipologia, ou seja, a forma de viver e a cultura de cada país também está associada a um perfil do enneagrama. E o tipo 7 é o perfil do Brasil. Portanto, é o entusiasta, é o positivo, está tudo bem, está tudo legal, vamos embora, né? A gente faz a festa e não tem problema. Não, agora vai ter uma crise, a gente vai superar e sempre em frente, né? Bola para frente. Então é isto, o tipo 7 é muito isto, é esta positividade. Às vezes corre o risco dessa positividade, desse positivo ser em excesso, porque ele não quer essencialmente observar e ver a realidade, porque a realidade pode ser dura, pode ter sofrimento, e o tipo 7 quer olhar, vai preferir olhar para outro ponto da vida e olhar para a perspectiva colorida, bonita e agradável da vida. Tem essa parte que é boa, quando a coisa não corre bem, pode ser complicado, não é? Então, eles são obviamente aqueles que trazem, são alegres, trazem muita alegria, normalmente são a alma da festa, altamente realizados, e quando estão equilibrados podem ser pessoas imensamente gratas para com a vida, com tudo o que está presente na vida deles, não é? Tipo 8, saltamos dos mentais para o centro de inteligência, que há bocado era do tipo 1, que é o do corpo, o tipo 8 e o tipo 9, que é o que nos faltam falar. Então, o tipo 8 é, digamos, aquele que é considerado o desafiador, ou o chefe, ou o patrão, ou o líder dentro do enneagrama, e é a pessoa que é poderosa, é dominante, são fortes, assertivos, protetores, engenhosos, lidam mal com as injustiças, são os protetores dos mais fracos, altamente decididos, a fazer a justiça muitas vezes até com as próprias mãos. É a pessoa daquele que, cara, eu vou lá e eu vou dar cabo dele, não é? E este foi precisamente o perfil do enneagrama com que me identificaram inicialmente, e andei enganado 3 anos, porque Foi esse o 8 que acharam que o você 8, era? foi o 8. E você era o 7. Isto Você é, porquê, né? Fernanda? Porque existem 3 perfis dentro do enneagrama, que é o 3 de chegar a metas objetivos, o 7 de gerar ideias e ser prático para com a vida, e este 8, que é o ser dominante, poderoso e assertivo e enfrentar, que são perfis proativos. Os 3 são perfis proativos. E então, precisamente onde eu andei a trabalhar foram precisamente nestes 3 perfis, não é? Primeiro identificaram-me como um 8, depois disseram-me que eu era provavelmente um 3, estive lá um mês apenas no 3, foi rápido, e depois percebi rapidamente que era um 7. Então este perfil é aquele perfil que pode ser um bocadinho brusco, intimidador, algumas pessoas às vezes consideram o tipo 8 bruto. O tipo 8, obviamente que o tipo 8 não se acha que é uma pessoa imbruta, mas acha que pode ter se calhar um forte impacto sobre os outros, mas é uma pessoa que não faz muita onda. Se é para fazer e vamos já, ok? Então é muito assertivo, muito direto, muito prático, e obviamente que ele, a pior coisa que ele, a maior dificuldade que ele sente é estar em contacto com a fraqueza ou com a sua vulnerabilidade. E essa forma dele se apresentar forte é uma forma dele afastar-se dessa vulnerabilidade. O 7 quer se afastar do sofrimento, o 6 quer afastar-se da dúvida e do medo, e este 8 quer se afastar da fraqueza e da vulnerabilidade. Então torna-se forte, faz exatamente o contrário. É muito interessante, porque na personalidade nós vamos fazer o contrário daquilo que nós somos na essência, ok? E isso é enneagrama para o outro dia, aqui se depois quisermos conversar mais. E falta-nos um último perfil, que é, digamos, este tipo 9, que é o pacificador. Está cá no ponto em cima do enneagrama, porque o enneagrama é um símbolo com 9 números à volta, e depois tem mais símbolos lá dentro, já vos posso mostrar.
Então este é o tipo tranquilo, modesto, é o easygoing, está tudo bem, ele é receptivo, confiável, não gosta de fazer onda, não gosta de criar desarmonia, portanto ele está focado na paz, na harmonia, que toda a gente esteja bem, porque quando toda a gente está bem, ele está bem, ok? Mas quando se há algum stress no ambiente, ele já fica também meio atrapalhado, porque ele quer que tudo esteja tranquilo, não é? Então não gosta de conflito, tem dificuldade em dizer não, não é o único perfil que tem dificuldade em dizer não, mas é um dos mais fortes dentro do Enneagrama que tem dificuldade em dizer não. Portanto, tem muito desafio com a passividade e muitas vezes com a teimosia. Com a teimosia porquê? Se ele tem dificuldade em dizer não, significa que muitas vezes quem o considera teimoso somos nós que estamos de fora a olhar para o tipo 9. Porquê? Porque combinamos qualquer coisa com ele e como ele não tem a coragem de nos dizer não, ele diz sim, sim. Só que em linguagem de tipo 9 é talvez, ou vamos a ver, mas ele não diz. E então, quando nós estamos à espera que aconteça alguma coisa que o tipo 9 devia ter feito, ou tínhamos combinado com ele, ele ao não ter feito, parece que é essa passividade ou essa teimosia, parece que ele é teimoso, mas na realidade é que ele não estava certo se aquilo que era para ser, que tínhamos combinado era algo que ele verdadeiramente quisesse. E como não teve a coragem de nos dizer, ele acha que depois não foi isso de facto que combinámos, ele não tinha dito definitivamente que era um sim, mas pronto. Isto aqui é questões de linguagem e de comunicação, não é, Fernando? Mas obviamente quando o tipo 9 está alinhado, ele pode ser indomável, pode ser abrangente, pode ser altamente capaz de reunir pessoas e gerar consensos. É, digamos, aquele perfil que normalmente nós vemos como uma boa pessoa para ter no conselho de administração e conciliar todos os acionistas. O tipo 9 faz isso. Estima-se, possivelmente, fala-se muito dentro do mundo do Enneagrama, que o nosso português, António Guterres, um secretário-geral das Nações Unidas, é um tipo 9, uma pessoa que procura, que não tem, é uma pessoa que está num cargo de mais alto poder no mundo, mas que não tem poder nenhum, a não ser conciliar as vontades de todos os outros países, não é? Inclusive é trazer novamente os Estados Unidos para o Conselho. Portanto, não manda, mas orienta e tenta gerar consenso. Então, provavelmente, António Guterres é um tipo 9. Fernanda, passo a Ricardo, a Ana Pierrotti está fazendo uma pergunta aqui. Podemos ter um perfil na vida pessoal e outro na vida profissional? Não, isso não existe. A única coisa que existe são comportamentos adaptados, que nós temos. E eu talvez vá a Ana Pierrotti, ela coloca aqui se ela sabe qual é o perfil de personalidade dela. Enquanto eu vou compartilhar aqui a tela, está bem? Tá bom. Enquanto você está compartilhando, um cuidado que a gente tem que ter, né, Ricardo, eu estava te ouvindo aqui falando os tipos, é o julgamento, né? A gente tende a inconscientemente julgar aquele perfil que é diferente do meu, ou que a pessoa que tenha um modelo mental diferente do meu. E isso é um cuidado que precisa ter extremo, né? Para que a gente possa não cometer essa violência com as pessoas. Claro. Né? Estão a ver o meu ecrã com o símbolo do Enneagrama? Sim, estamos vendo. Ok. Então, o que eu estava a falar há pouco, temos aqui 9 perfis de personalidade que estão aqui à volta, e o 6, o 9 e o 3 estão ligados por um triângulo, e depois temos o 1, o 4, o 2, o 8, o 5 e o 7 estão ligados por uma hexade. Ok? Isto são movimentos no Enneagrama, representam 3 leis no Enneagrama que eu não vou falar agora porque não temos tempo, mas representam a lei do 1, o círculo, o triângulo representa a lei do 3 e a hexade representa a lei do 7. Ok? Só para terem uma ideia. E obviamente que existem 3 perfis para cada área. O físico aqui é a área instintiva ou do corpo, 8, 9 e 1, 2, 3 e 4 são a área dos emocionais, 5, 6 e 7 são a área dos mentais. Imagine, por exemplo, vou falar do meu tipo de personalidade, eu não sei se a Ana Pierrot colocou aí o dela é o 3. É o 3, ok. Então o meu também, eu vou aproveitar que o meu também é o 3. Então eu vou falar do tipo 3. Imaginem, por exemplo, o tipo 3, ok? O tipo 3
está aqui, Ana, significa este é o meu perfil de personalidade. Mas eu, quando estou a trabalhar, ok, eu posso ter tanto um comportamento de stress, ok, de tensão, como posso ter um comportamento de alto foco, segurança, expansão. Então eu tenho aqui duas linhas que saem do ponto 3 e que vão me ligar ao ponto 6 ou vão me ligar ao ponto 9. E como a Fernanda provavelmente sabe, ela sabe que isto são movimentos do nosso perfil de personalidade que vão buscar, se nós tivermos, e estou a falar de uma forma mesmo ainda muito redutora, porque há muito mais do que isto, mas temos que falar isto por camadas. Se eu estiver em stress ou em tensão, o meu ponto 3 vai buscar, digamos, entre aspas, o pior do tipo 9. Então se eu como tipo 3 não tenho bem a certeza do que é para fazer, se eu não tenho objetivos, se eu não tenho metas, eu posso entrar naquilo que é o pior do tipo 9, que é uma passividade, uma teimosia, uma narcotização, ou seja, uma anestesia que eu não sei bem para onde é que é, para onde é que eu hei de ir, o que é que eu hei de fazer. Então eu prefiro não fazer nada e entrar nessa passividade. Por outro lado, se eu estou convicta, segura, alinhada, equilibrada, a dormir bem, a alimentar-me bem, exercício físico, a minha vida está toda equilibrada e eu sei, claro, tenho metas, tenho objetivos, então o que é que eu consigo fazer? Eu vou buscar o melhor do tipo, eu não só trabalho o melhor do tipo 3, mas eu vou buscar no tipo 6 o melhor do tipo 6. Então eu prevejo e planeio mais à frente, ok? Mais para o futuro e agrego mais pessoas, porque às vezes o tipo 3, na persecução dos seus objetivos, ele tende a ser solitário. Porquê? Porque os outros me atrapalham, os outros me fazem perder tempo. Mas quando eu estou tranquila, estou bem, eu posso começar a procurar agregar mais pessoas, porque este 6 é a área de agregação de mais pessoas, ou seja, de trazer mais pessoas e ajudar as outras pessoas também a crescer. É talvez quando o tipo 3 começa a criar equipas, ok? Maravilhoso, Ricardo. Tem mais perguntas aqui. Teve uma pessoa que comentou, a Fernanda, sobre as asas, né? Porque isso que você falou, tem o momento de estresse, você vai pegar o pior por exemplo, o 3 pega o pior do 9 e no momento bom vai pegar o melhor do tipo 6. Mas tem as asas, né? Usando o exemplo do tipo 3. Você pode ser o 3 com uma asa no 2 ou o 3 numa asa no 4 e tem alguns casos que pode ser as duas asas. E eu Ok. acho que como teve uma pessoa que comentou das asas, seria legal falar sobre Então isso. as asas, o que é que são as asas? Imaginemos, se eu sou um perfil tipo 3, eu tenho dois números ao meu lado. Tenho o 2 e tenho o 4, não é? Entre o 3 entre o 2 e o 4 está o 3. Se o meu número é o 3, eu tenho uma asa, ou posso ter uma asa 2 ou posso ter uma asa 4. Precisamente, uma das coisas que fez com que eu... agora vem uma palavra em inglês que é ficar mistaken, não é? Que eu me confundisse com o tipo 8 foi precisamente, eu ao ser um 7, o 8 é uma asa minha. Então há uma parte da minha maneira de estar na vida que vai buscar recursos, ok? Maneiras de estar ao 8 e vai buscar maneiras de estar ao 6, ok? Como por exemplo no 3 vou buscar ao 2 ou vou buscar ao 4. O que é que acontece? Muitas vezes nós temos mais tendência, se isto forem as asas, não é? Temos mais tendência para voar mais inclinados para um lado, para uma asa 2 ou para uma asa 4. Qual é que é o objetivo do trabalho com o Enneagrama quando nós falamos de asas, que é um dos temas também quentes dentro do Enneagrama, mas vamos considerá-lo agora assim, vamos deixar do tamanho que está. As asas são, digamos, recursos de SOS que estão sempre disponíveis para nós, ou seja, características que o tipo 2 tem, que eu como tipo 3 posso ir buscar, ou características que o tipo 4 tem, que eu posso ir buscar. Então o que é que acontece? O nosso trabalho é, se nós dermos conta que estamos mais inclinados para uma asa do que para outra, o nosso trabalho, para voarmos mais a direito, é irmos buscar mais recursos daquela asa que também está menos utilizada por nós. Sabemos que temos uma tendência natural para um lado
e isso vai nos caracterizar mais ao nível do nosso perfil de personalidade. Agora reparem uma coisa, eu vou voltar aqui a compartilhar a tela e se eu olhar para este mapa, okay, significa o quê? Imaginem que estamos a ver o tipo 3, significa que eu sou um tipo 3, mas eu já tenho uma ligação do 3 ao 9 e do 3 ao 6. Então já não tenho ligação só com um número, eu tenho ligação com 3 números. Mas se eu também for considerar as asas, eu tenho ligação ao 2, eu tenho ligação ao 4. Então já tenho mais 2 números. Então eu tenho coisas que vão me caracterizando e vão, digamos, gerando esta complexidade fantástica que é o Enneagrama, que já tem ligação com 5 pontos através de linhas, ou seja, esta linha aqui que liga as asas, não é? Está no círculo, e as outras que estão no triângulo, no caso do tipo 3. Então, são coisas que todas elas que nós temos, agora fechei aquele quadro, mas são tudo coisas que nós temos a explorar no nosso desenvolvimento, quando trabalho com pessoas em coaching e trabalho em gerar mais autoconsciência, obviamente não só para essa intracomunicação, mas também para a comunicação com os outros, é precisamente trabalhando todos estes pontos. Perfeito. Há A mais Karina... perguntas? Tem mais perguntas. Estamos no finzinho já, olha como passa rápido. Karina está perguntando, que estratégias para domar o perfeccionista, que é o tipo 1, que acaba por se traduzir em ansiedade, dores no corpo e insônias? Qual que é a dica que você traz? Como que a gente pode Então é domar isso? assim, vou voltar a compartilhar só para explicar muito rapidamente. Há várias coisas, eu posso não me lembrar de todas, mas há aqui coisas que são essenciais que o tipo 1 possa trabalhar. Obviamente uma das coisas que ele tem que fazer é aliviar essa tensão, arranjar pessoas de confiança à sua volta e no sentido talvez dele delegar uma série de tarefas para baixar esse nível de exigência, de perfeccionismo, é relaxar um pouco mais, não é? Então o tipo 1 tem aqui uma seta que neste caso vem em sentido contrário, que é quando ele está em expansão, ele liga ao tipo 7. E o tipo 7 que estivemos a falar há bocado, que sou eu, um tipo 7, é quando o perfil de personalidade 1 vai buscar aspectos do tipo 7. E o tipo 7 é estar bem com a vida, está tudo legal, que eu falei do Brasil, não é? Bola para a frente, vai dar tudo certo, é esse positivo. Então é isto, este é o caminho que há mais coisas, ok? Mas sendo de uma forma elementar, como estamos aqui com pouco tempo, é, digamos, eu suavizar mais essa tensão e relaxar, ligar mais com a alegria da vida, com a descontração, com o bem-estar. Formas práticas do tipo 1 fazer isto. Como o tipo 1, que é um perfeccionista, tem muita energia acumulada dentro de si, nomeadamente ao nível deste centro aqui, que é o centro da barriga, que é o centro dos instintivos, ele vai ter muita raiva reprimida, ok? Que ele pode considerar que é raiva, pode ter consciência que é raiva ou pode não ter, mas existe raiva reprimida. Porquê? Porque não é correto eu passar-me da cabeça, gritar, expressar essa raiva. Então eu vou acumulando isso dentro de mim. E quanto mais acumulo isso dentro de mim, mais ansiedade eu vou tendo e vou acumulando. Então uma forma de aliviar isso, que normalmente às vezes o que o tipo 1 faz, no trabalho não reclama com ninguém, dá-se bem com toda a gente, reprime essa raiva de tudo o que corre lá mal. Mas depois em casa ele vai despejar com o pessoal lá de casa, não é? Então quem leva é o marido ou a mulher, às vezes eles conhecem melhor o tipo 1 e esse perfeccionismo e essa raiva, esse ressentimento que existe aqui dentro. O que é que pode ajudar? Às vezes, se calhar, desabafar e expressarem-se. Uma das coisas muito práticas, exercício físico. Ok? Libertar muita energia acumulada através de desportos que possam queimar muita caloria, ginásio, workout, corrida, surf, sei lá, essas coisas todas que fazem gastar muita energia para conseguir baixar os níveis, não só de tensão interna, mas ao mesmo tempo de nível de ansiedade. Porque o perfil 1 e o perfil 6 do Enneagrama são os perfis que têm mais ansiedade. Um porque quer ser perfeito e o outro porque tem medo, que é o 6, tem medo que aconteça algo que ele não controla. Perfeito.
Ricardo, uma pergunta. Já que a gente está falando de comunicação não violenta, você acha que a comunicação, a gente consegue perceber diferença na comunicação de acordo com os tipos? Consegue? Com certeza. Por exemplo, esta comunicação do tipo 1 é uma comunicação mais metódica, mais organizada. Por exemplo, a comunicação do tipo 7 é uma comunicação mais acelerada, mais... Porquê? Porque o tipo 7, como é mental e ao mesmo tempo é como se de repente se fizessem um download de ideias, mas o download é daqueles de internet de última geração, é alta velocidade e cai tudo ao mesmo tempo. E então ele acha que quer dizer tudo ao mesmo tempo. Então corre o risco, que é o que eu tenho estado a tentar não fazer, espero bem que esteja a consegui-lo, corre o risco de poder ser às vezes meio confuso. Porquê? Porque na cabeça dele está tudo a acontecer ao mesmo tempo e ele já percebeu tudo, só que ele tem que transmitir isso aos outros. E às vezes ele fica num modo muito acelerado, saltando de tópico em tópico, e as pessoas não conseguem atingir essa velocidade e ligar os pontos, ou porque ele não se está a explicar bem, ou porque não conseguem acompanhar a velocidade dele. O tipo 8, por exemplo, pode ser uma pessoa mais direta, confrontadora, brusca na comunicação. Por exemplo, qualquer coisa como o tipo, um colega diz para o outro, Joana, vai-me pescar um copo de água. E a Joana vira-se para o tipo 8 e diz assim, ao menos, por favor. E o tipo 8 pode dizer, eu estou a caracterizar pelo excesso, ok? E o tipo 8 pode dizer, já. E então acha que, obviamente que isto é um excesso, não é de todo assim, mas às vezes pelos excessos nós conseguimos entender os tipos, não é? Por exemplo, o tipo 5 pode ser uma comunicação mais reservada, porque o tipo 5 o investigador não se dá tanto aos outros, ele protege-se mais, ok? Eu tenho algumas pessoas conhecidas e alguns professores meus de Enneagrama que são tipo 5, se eu não conhecesse o tipo 5, quando nós saímos do intervalo, no intervalo do curso, do workshop ou da formação, nós saímos para o intervalo e queremos fazer uma conversa, comendo um bolinho e bebendo um cafezinho, e o tipo 5 só se quer é isolar e quer estar sozinho para descansar um pouco e reestruturar ou carregar novamente a sua energia. E ele faz isso estando sozinho. Ora, se eu vou atrás da pessoa como tipo 7 que quer ligação e quer falar e quer brincar um pouco e quer divertir e contar uma piada, o tipo 5 foge e o tipo 7 aproxima-se e o 5 foge. E depois, se nós não temos este conhecimento, assim, aquela pessoa não gosta de mim, e a verdade que não gosta, nós temos é que gerar esta compreensão, esta tolerância, esta pessoa está a precisar de se isolar um pouco para estar com a sua própria energia, para se equilibrar, para depois quando voltar outra vez à sala poder estar a partilhar mais de si. Então são estas nuances que existem na comunicação de todos os tipos, que são muito interessantes, que eu poderia depois estar aqui a falar detalhadamente de cada um deles e tinha isso aqui preparado, mas leva um tempão, não é? Sim, não, o tempo é super curto já acabou, passou tão rápido, mas também é tão gostoso. Algumas pessoas estão aqui te elogiando e eu ratifico porque é tão gostoso ouvir você explicando isso que a gente ficaria aqui o dia inteiro, Ricardo. Agora, uma coisa interessante que você está falando da comunicação, porque cada pessoa tem a sua forma de comunicar e às vezes isso gera muito conflito, porque é o que você deu esse exemplo mesmo, né? Exagerando, é bem o que acontece, né? Às vezes você fala de uma maneira direta, objetiva, e o outro interpreta isso como uma agressividade, como uma violência, enfim, N possibilidades. Por isso que quanto mais a gente conhece ferramentas como essa, Ricardo, mais a gente consegue gerar respeito, empatia, o autoconhecimento de perceber como eu funciono, como o outro funciona, até para que eu
possa adaptar a comunicação para aquela pessoa de uma forma situacional, enfim, né? Então, o Eneagrama, para mim, é uma ferramenta lindíssima e não tinha como não fazer um link com a comunicação não violenta, porque uma das grandes maneiras da gente diminuir a violência é se compreender e compreender o outro, né, É Ricardo? mesmo, é mesmo. É muito, é incrível, até porque só para deixar uma mensagem a vós sobre a importância do Enneagrama na minha vida, e algumas pessoas que podem estar aqui que me conhecem, como o Rui, por exemplo, sabe que eu vivo muito o Enneagrama há uma série de anos, e vou-vos dizer, eu não estaria hoje em dia com a minha mulher, neste casamento, não é um casamento, nós não somos casados, mas vivemos juntos, mas eu não estaria com ela se não fosse o Enneagrama. Por Que mim legal! e por ela, ok? Porque isto serviu para eu trazer o Enneagrama. Ela já conhecia um bocadinho de Enneagrama, eu depois aprofundei muito mais e eu trouxe o Enneagrama para a nossa vivência da nossa relação, no dia a dia, na nossa comunicação e foi inacreditável eu conseguir perceber, eu consegui fazer com que ela me percebesse, mas essencialmente, acima de tudo e primeiro de tudo, foi eu percebê-la a ela, porque para mim era um mundo altamente complexo. Eu, quando sendo um tipo 7 e a minha mulher sendo um tipo 4, eu sendo um tipo 7, eu sou mais um tipo ligeiro, mais superficial, mais alegre, de bem com a vida. O tipo 4 é um tipo profundo, é um tipo, e isto no Enneagrama, emocionalmente intenso, ligado até ao sofrimento. O 7 foge do sofrimento, ok? Então quando a minha mulher me dizia assim, nossa relação não está bem, temos que ter uma conversa séria. Ela quer uma conversa séria, eu só quero é fugir dali a 7 pés. Eu só quero é desaparecer, ok? E a grande questão é, eu aprendi a perceber que ela tem uma necessidade muito importante de falar, que eu tinha uma fuga numa personalidade, que eu queria era fugir do sofrimento, e eu tenho que ir mais ao encontro dessa profundidade e ao mesmo tempo ensinar-lhe a ela que não tem que ficar tanto tempo nessa profundidade e não tem que se perder nem tanto nas emoções e na intensidade emocional que muitas vezes cria uma coisa que normalmente é característica ou caracteriza em termos de estereótipo o tipo 4, que é o dramático. Sim. Ser o perfil dramático. Então eu fugia do perfil. Quando eu aprendi Enneagrama, eu achava, este é o tipo que eu acho que não gosto mesmo nada. Pois bem, fui descobri-lo em minha casa. Isso. E é isso que é o aprendizado da vida, né? Porque é justamente aquele perfil que mais nos incomoda é o que também mais nos atrai, né? Porque tem algo Exatamente. que me Então, falta, né? E olha que lindo que você falou agora, porque é exatamente isso. Aquele perfil que a gente pré-julga, né? Porque o julgamento é inerente ao ser humano, né? Não, esse perfil não é legal. E é justamente aquele perfil que te atraiu, porque é algo que lhe falta de alguma forma. Que lindo, Ricardo. Muito Ana Piavotti está a dizer, devíamos fazer o Enneagrama antes de casar. Provavelmente sim. sim. Ajuda muito nas relações para se conhecer melhor. Ou seja, reparem uma coisa, é muito interessante, quando nós vamos comprar um carro, uma das coisas que nós queremos fazer é um test drive, não é? Queremos fazer um test drive, queremos sair com o carro do stand e queremos experimentá-lo na estrada, se curva bem, se não curva bem, se trava bem, se a posição de condução é muito alta, se é muito baixa. Então, nós fazemos uma série de coisas com a pessoa com quem nos relacionamos. Fazemos muitos test drives, não é? Se calhar começamos com um test drive, muitas vezes passa mais pela cama do que por outro sítio qualquer. Mas é necessário fazer test drive na cozinha, é necessário fazer test drive em férias, e vamos conhecendo a outra pessoa. Ora, se nós soubermos de Enneagrama, se nós tivermos a possibilidade de partilhar isto, eu tenho ajudado aqui pessoas que me têm chegado aqui, casais amigos nossos, que as nossas filhas se dão na escola, pessoas que nos dizem, Ricardo, eu já não aguento o meu marido, ou a minha mulher está-me sempre a chatear a cabeça, eu não consigo aguentar. Assim, convidamos-nos para um jantar aqui em casa, fazemos aqui uma refeição, por acaso até foi para um almoço, passaram cá quase 12 horas a ouvir falar de Enneagrama, almoçaram e jantaram, e nós ainda no final tivemos que quase dizer, vão embora, porque eles tiveram o tempo todo, identificámos o perfil de personalidade de cada um e começámos a identificar onde é que eles tinham os atritos, onde é que eles chocavam, e eles começaram, pois é, eu sou assim,
E tu és assim, não sabia que tu eras assim. E eu assim, eles estão juntos, têm filhos, e há coisas que eles não sabem sobre eles, porque eles ainda nunca comunicaram sobre aspectos e necessidades e motivações internas que estão cá, que não, em termos de intracomunicação eles comunicam consigo próprios, mas não comunicam para o exterior. Nossa, perfeito. E a dificuldade de expressar vulnerabilidade, que também limita para que a gente mostre para o outro nossas necessidades, nossos sentimentos, né? E olha que riqueza isso que você fez para esse casal, hein? Olha que riqueza. Pena que você está em Portugal, porque senão eu ia me convidar. Olha, há muita gente boa trabalhando no Brasil. Quem quiser que me escreva, eu recomendo. O Urânio Paes é claramente uma das pessoas e o Padre Domingos Cunha é Ele claramente é uma das outras pessoas. Portanto, Não, estas ele é duas referências maravilhoso. Eu fiz com são, o Padre Domingos e foi realmente maravilhoso. são duas Ricardo, pessoas incríveis, ok? não, você também, Ricardo. Adoramos aqui o ensinamento, foi incrível. Quero te agradecer imensamente. Foi super rica essa live. Ela está gravada, pessoal. Eu pus o link aqui que eu vou subir no canal. Tem as lives anteriores, ficam convidados de assistir. Ricardo, se você quiser colocar os seus contatos aqui para o pessoal também, Vou colocar coloca aqui no chat. vou colocar o meu e-mail, Isso. ricardolaranjeira.coach@gmail.com, e depois quem me quiser contactar pelo WhatsApp é 00351 93565 70 70. Ok? Muito bem. O meu Instagram acho que Eu é pus aqui o Instagram, meu Instagram, põe o seu laranjeira.44, também. penso que é assim. 44 ou ponto 44, mas pronto. Muito bem, perfeito. Pessoal, super obrigada pela presença de todos. Obrigada imensamente, Ricardo, foi muito legal. Se quiser dar uma última palavra para o pessoal, fica à vontade. Olha, para mim é um entusiasmo. Eu vou dizer, eu tinha 10 vezes mais preparado material para Eu vos falar imagino, daquilo imagino. que eu falei. A conversa foi por outro local. As origens do Enneagrama, as leis do 1, do 3 e do 7, as movimentações, os medos básicos de cada um dos perfis, as mensagens perdidas na infância. Epá, N coisas. Isto é um mundo. E eu sugiro mesmo que quem tenha, de facto, queira começar a fazer alguma coisa, queira começar a saber alguma coisa de Enneagrama, porque isto é ferramenta, é soft skills, são ferramentas para a vida. Sim. Vai-te servir no teu trabalho, na tua empresa com os teus colegas, na tua família, na tua relação, com os teus filhos, com os teus amigos, com toda a gente. É impressionante. A nossa vida transforma-se. O Enneagrama é chamado pelo próprio Padre Domingos Cunha e pelo próprio Urânio Paes e por a comunidade toda um mapa psicoespiritual da alma humana. E Nossa, nós que lindo estudamos a isso. personalidade, que é um nível baixo, simplesmente para sabermos onde é que partimos, não é para nos rotularmos, é para saber de onde é que partimos, de que ponto é que partimos, como num GPS. Eu sei que quero ir para um determinado sítio, eu quero ir para um Ricardo mais elevado, mais consciente, mais ligado com a essência. Então eu tenho que saber de onde é que eu estou a partir na personalidade. E o Enneagrama serve para eu identificar de que ponto é que eu parto para eu conseguir traçar um caminho até lá. Que foi aquilo que eu disse há pouco à Ana Pierrotti. Quais eram as estratégias, penso que era para a Ana Pierrotti, sobre o tipo 1, como se livrar mais da ansiedade e por aí fora, não sei quantos. Então existem uma série de dicas, mas temos que saber a quem estamos a dar as dicas, porque senão elas não fazem efeito. Se for dar outro perfil de personalidade, não tem nada a ver com aquilo. A grande questão é que eu só me liguei, de facto, com o Enneagrama quando eu percebi que havia duas dimensões. A dimensão da personalidade e, mais acima, a dimensão da essência. E a dimensão da essência foi de onde nós viemos antes de nascermos, viemos do divino, viemos de Deus, viemos do universo, viemos dessa energia em que somos tudo, mas caímos, como o anjo caído cai na terra, caímos num perfil de personalidade. E ao cairmos nesse perfil de personalidade, a nossa vida nesta existência deve ser também de descobrir qual é o caminho de regresso para essa essência, porque é a reconexão comigo próprio. E isto é a maior espiritualidade que existe, é autoconhecimento.
mais nada. Não tem mais do que isto. Isto depois liga com muitas outras coisas que estão ligadas com o cristianismo, com o islamismo, com o budismo. Enneagrama Sagrado é uma coisa vastíssima, mas só isto que eu vos falei hoje já é um grande salto de consciência. Nossa, só esse caminho para a gente encontrar nossa essência e nosso papel no mundo já é incrível, né? Gente, muito obrigada. A gente está finalizando agora a CNV Live 18 e daqui 15 dias tem mais uma, vai ser a última do ano. Mais uma vez, obrigada, Ricardo. Como a Fernanda colocou agora, a expansão da consciência, a expansão de percepção e consciência sempre é bom. Então, a gente só tem a ganhar com isso.